Fiz um dos grandes acertos da minha vida ficando à frente desse programa. Lá se vão praticamente 14 anos que eu estou aqui. Mas na nossa existência, a gente também erra. E muito. Eu, por exemplo, errei muito mais do que acertei. E os erros têm, como a gente sabe, né, consequências boas e ruins. Trazem sofrimento, mas também evolução, aprendizado, etc. E você sabe analisar e reconhecer seus erros? Até aqueles que fazem rir de si mesmo? Bom, vamos falar sobre essa temática com seriedade, com bom humor, na companhia de um trio antenadíssimo. A atriz que nós conhecemos de espetáculos e novelas, a Globo, que é a Letícia Berkhoya. Essa, de fato, é minha conterrânea também. Fala o teu nome, Berkhoya? Berkhoya, tá certinho. O R do fim é Khoya, né? O dramaturgo Pablo Diego, bonitão, tá vendo? Está lindo no ar. E o psiquiatra, para dar um ar de seriedade, não que a gente não seja sério, né? Que é o Dr. Renato Mancini. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Você tá bom? Obrigado. Boa noite, tudo bem? Você e esse unicórnio não levanta. Boa noite, tá bom, querido. Como é que você tá? Obrigado por terem vindo todos. De fato, a gente aprende com o erro, né? Olha, ou melhor, só aprende errando, mas tem uns caras que erram mais do que acertam. É que o acerto é tão grande que ele se esquece dos pecados cometidos, né? Falar com você, Letícia, você está agora em cartaz com uma peça que fala de 3 mulheres. E nós já trouxemos aqui essa pauta, já conversamos, já falamos tudo que a gente podia falar desse texto, que são, na verdade, 3 gerações e seus conflitos, né? Além do que os nossos olhos registram. É o nome do texto, né? Não sei se chegou a assistir a gente falando aqui. Falamos muito. Bastante. E é um texto muito interessante. E são mulheres, né, que erram muito, né? Sim. Fala. São mulheres que erram muito. Somos eu, a Priscila Fantin, né, e a Luísa Tomé. A Priscila esteve aqui com a gente. E realmente fala dessas diferenças de gerações, porque as pessoas pensam diferente umas das outras, especialmente em diferentes momentos da vida, né? Além disso, tem o fator que a gente trata de preconceito, a gente fala também sobre homofobia. Então, são assuntos, né, bastante relevantes, principalmente nos dias de hoje, né? Onde a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo. Nossa, esses 3 aí. Né? Aí, nas 3. Então, na verdade, a gente fala do sentimento de uma avó, o sentimento de uma mãe e de uma filha em relação a esses assuntos, né? Principalmente a mãe, no caso, o meu papel, que é a Violeta, ver a filha se relacionar com uma mulher, né? Para ela é um choque, para ela é uma coisa totalmente fora do que ela imaginava para a filha, achando que a filha ia casar com o filho do amigo do pai, que é governador, enfim. E a avó, que é uma mulher mais que entende melhor a neta, que também foi casada com um músico, que também vem da arte. Então, são esses conflitos familiares, né? Esse entendimento entre elas, ou desentendimento, que é tratado o texto de uma forma bem leve, eu diria, né? Até fiquei pensando, por que não é classificado como uma tragicomédia? Até perguntei para o autor, né? Porque é muito difícil vender uma tragicomédia no Brasil. Porque se você fala em drama, às vezes as pessoas já não querem ir para o teatro, entendeu? Então ficou classificado como uma comédia, mas na verdade é uma tragicomédia porque trata das tragédias modernas do mundo de hoje, mas de uma forma leve, por isso que é uma tragicomédia. Pablo, você está em codireção com uma querida amiga minha, a Marisa. Marisa Alves. Você está apresentando o espetáculo Coisas Estranhas Acontecem Nessa Casa. Exatamente. Tá. O que isso tem a ver com erro? Que nós estamos falando aqui de erro, né? Os personagens cometem algum erro durante a história, não? O tempo todo. Na verdade, eles estão juntos A história se passa num casarão abandonado nas colinas de Campos do Jordão. Essa é a premissa da história. É uma comédia de terror também, o que não é muito comum de ter aqui no Brasil. E eu quis trazer essa linguagem, esse visual estranho para a peça. Tá aí, por Coisas Estranhas. E esses personagens, eles estão juntos porque eles erraram e muito, só que eles cometeram erros grotescos, são criminosos, são assassinos, são esse tipo de erro que eles estão ali se juntar juntos por alguma maneira.
que fez com que esses erros se tornassem família. E o espetáculo, por incrível que pareça, fala sobre isso, sobre a família que se é permitido escolher, né? Eles se juntam e coisas absurdas e estranhas começam a acontecer na casa numa noite de tempestade. Mas lá em Campos do Jordão. Lá em Campos do Jordão. Passar a tomar cuidado quando chegar lá. Não, mas a minha casa não é assombrada, não. A nossa casa, no caso, é. E é uma delícia. A plateia se diverte muito, se assusta muito também. A gente foi uma feliz direção. A direção geral do Márcio Macena, que dirigiu Rita Lee, e a Marisa veio para colocar a cerejinha no bolo, porque ela é um monstro do teatro, né? É indiscutível. É sensacional. Bom, Renato, você. As pessoas adoram falar de si. Hoje em dia, mais do que nunca. Até eu falo muito de mim. Estamos aqui num papo, já falei de mim, já falei, né, de Campos do Jordão. A gente perde, porque eu estou aqui no papo, parece que eu estou na minha casa. Talvez tenha dado um certo programa por causa disso. A diferença é que você tem conteúdo, você tem o que falar, né? O problema é quando não tem. Mas por que essas pessoas, Renato? Agora tem que ser doutor Renato. Não. Né? Porque a pergunta que eu fazia é para o doutor. Tá, entendi. Né? Por que essas pessoas têm uma enorme dificuldade de falar sobre os seus próprios erros? Por quê? Falam de si e não falam dos erros. É porque é incômodo, né? Tudo que é emocionalmente desconfortável, a gente evita, né? Tem um psiquiatra famoso, Jung, né? Psiquiatra famoso do começo do século passado, discípulo do Freud, e ele chamou essa parte da nossa personalidade cheia de defeitos, cheia de inclinações para o que a gente considera ruim ou malvado, ele chamou de sombra. Né? E é uma ideia muito legal, né? Porque a gente quer sempre estar olhando para a luz, mas se a gente sempre está olhando para a luz, a gente não olha para o que está atrás, para a sombra, que é o nosso lado negro, o nosso lado sombrio. E, paradoxalmente, as pessoas mais realizadas, mais felizes e mais bacanas são aquelas que entram em contato com o seu lado sombrio, o seu lado negro, o seu lado malvado, né? Todo mundo tem, né? Claro. Se a gente não sou da opinião de que ninguém é só bonzinho e ninguém é só malzinho. É evidente que não. Se a gente não cuida do nosso lado malvado, ele fica solto, né? Ele apronta. Há, inclusive, uma teoria, quer dizer, longe de mim, né, pelo amor de Deus, falar com quem tem um texto acadêmico para rebater o que eu vou dizer, mas não tem formação acadêmica em medicina, muito menos em psiquiatria, mas as pessoas falam que as crianças nascem com a maldade, são educadas para que essa coisa seja cedida, porque batem nos mais fraquinhos, nos doentes, amarram lata no rabo do gato, fazem, a perversidade infantil é uma coisa... Cortam as patas de um pássaro. Essa coisa do bullying, né? Esmagam os bichinhos na mão. Bullying na escola, né? Que, acho que agora está pior. Mas, por exemplo, na minha época de escola, a gente não via tanto essas coisas. Ou a gente aprendia a se defender, também não sei. Não tinha percepção. A gente recebe mais dos filhos em casa, né? Toda hora uma reclamação. E eu não lembro de chegar para minha mãe e falar, ai, fulaninha fez alguma coisa comigo na escola. Ela me defendia. Talvez porque fosse considerado natural. Hoje a gente aponta como... É que nem homofobia, né? Será que a homofobia está aumentando? Talvez esteja sendo mais percebida. Isso é bom, porque só na hora que tem um nome, só na hora que a gente percebe, só na hora que a gente... Quando rotula, é verdade. Que a gente começa a enxergar. Porque se você lembrar na sua escola, você sempre foi alta, que nem você é hoje, não? Sim. E você nunca ganhou um apelidinho ali? Vários. Então, isso é bullying. Mas aí eu podia virar para minha amiga e falar assim, mas você é muito baixinha, né? Então, e aí o pessoal da nossa geração... Você é gordinha, né? Então... Vira para essa geração. Mas eu aprendi a me defender do meu jeito. Que eu tenho é que as crianças do passado, elas se defendiam mais do que as crianças exatamente. de hoje. A impressão que eu tenho é que as crianças de hoje, elas se assustam muito, parece um coelhinho. Sabe, qualquer som, qualquer coisa se assusta demais. Por isso que a nossa turma chama essa turma mais jovem, maldosamente, de geração mimimi. Porque fala, eu também, eu vi aí, verdade. A maldade, você vê, a maldade já estava lá, né? Mas hoje em dia, se a gente olha para a maldade, a gente fala da maldade, a gente consegue lidar com a maldade e diminuí-la, né? Esse é o objetivo. Sem dúvida. Olha, errar e acertar, isso eu acho que é o lema da vida. Claro que acertar mais, né, do que errar, né?
Minha pergunta é simples. Preferência, né? Acertar mais, né? Qual foi o grande erro? Eu acho que eu acertei muito mais do que eu errei. Eu acho que eu errei muito mais do que acertei. Qual foi o grande erro e o grande acerto da sua vida? O grande acerto foi o meu filho. Sempre um grande acerto. Sempre um grande acerto. E erro... eu acho que uma coisa que me acompanha muito hoje em dia com a maturidade, eu estou aprendendo a ser mais fria, mas eu sempre fui muito ingênua. Acreditar demais nas pessoas. Tipo, me jogar nos relacionamentos, por exemplo, sabe? Sem prestar atenção no que poderia vir depois. Essa ingenuidade de menina sempre me acompanhou durante muitos anos da minha vida. Hoje eu já estou começando a falar, peraí, mas não é todo mundo bonzinho, né? Claro. Peraí, não é todo mundo que é legal, né? Claro então, que não. O erro é ser, talvez, me jogar de cabeça nas coisas, às vezes sem pensar nas consequências. Pablo, a gente fala, eu também falei que em relação aos erros, todo mundo comete erros, mas eles ajudam, nos levam a um certo aprendizado, a gente aprende com eles, né? Qual foi o seu grande aprendizado com o seu erro, com os seus erros? O aprendizado pessoal, até aqui. Eu sou leonino, né? E o leonino, ele é muito expansivo, é muito explosivo, não pensa direito para poder falar as coisas. E eu acho que na minha vida, o que eu venho tentando buscar muito, focar muito, é observar o outro. Eu acho que quando você pode perceber que tudo que você faz, de trabalho, um livro, uma peça, que você prioriza o outro, essa coisa acontece, ela faz sucesso, ela gira, ela chega, né? Então isso me chama muito a atenção. Então a minha busca há uns anos, há uns 5 anos já, é tentar observar o outro como um instrumento de crescimento pessoal. Legal, isso é legal. Agora, são escolhas erradas. Eu até anotei aqui o que a gente erra. Na parceria para a vida, na profissão, nas amizades, nos advogados, nos médicos, às vezes, que cuidam da gente. Não é? Que às vezes... Bom, como é que a gente pode fazer, nesses casos, para aumentar as chances de acerto e não de erro? Porque, olha, eu falei tudo isso porque eu errei em todos esses quesitos aqui. Eu acho que a resposta está no teu próprio exemplo, Rony. Acho que é coração aberto. Na hora que você tem essa abertura para o aprendizado, você sempre cai de pé, né? Eu acho que você erra menos quando você tem uma boa conversa com um bom terapeuta, por exemplo. Até para tomar suas decisões, porque ele consegue fazer você parar e pensar antes de tomar uma atitude. Eu acho que é importante... Então isso é muito interessante. Eu, durante anos, achava que a análise era uma bobagem. Eu falava, que ele parecia eu falando da mulher da peça, né? A Violeta lá, né? Tem paciência pra essa gente analisada. Então, durante algum tempo da minha vida, eu pensei como Violeta, como minha personagem. E hoje não. E hoje, de alguns anos pra cá, eu falo, nossa, eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer análise toda semana. Eu costumo dar o exemplo de quando a gente corta o cabelo. Todo mundo tem espelho em casa, mas quando você corta o cabelo, a primeira pessoa que você encontra fala, ficou bom, eu cortei o cabelo, ficou bom? Você não tem espelho em casa? Tem, mas eu quero saber a sua opinião, né? Eu quero... É exatamente o que o Pablo falou, é através do olhar do outro que eu me enxergo, e a terapia tem muito disso. Então, porque também, na verdade, não é uma pessoa que te conhece, a pessoa não gosta de você ou desgosta, ela não faz parte do seu dia a dia, é uma pessoa de fora analisando o que você está falando e dando uma opinião. E iluminando também. Eu acho que o papel do terapeuta é bem isso, né? Ele consegue clarear algo que você, com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, você deixa nublado ali, você deixa escuro. Ele fala, calma, vai cavucando ali. Joga a luz naquela sombra. Joga a luz naquela sombra. Bom, além do que os nossos olhos registram, está encartado no Teatro J. Safra, na rua Joseph Cris, número 318, em São Paulo. Agora já tem uma facilidade para chegar lá. A primeira vez que eu fui lá no Joseph Cris, eu me perdi todo. Agora não, agora lá na Barra Funda. Vai ficar até o dia 11 de março? Até o dia 11 de março. Tá. Sexta, 21h30, sábado, 21 horas e domingo às 20. Isso aí, quando a Pri esteve aqui, eu falei disso tudo. Eu vou repetir. Então, olha, sexta, 21h30, sábado, 21 e domingo às 20. Horários mais nobres não existem em teatro, né? E isso lá no
no Teatro J. Safra. Pablo, coisas estranhas acontecem nessa casa. Eu já estou com medo antes de ver. Um cartaz no Teatro Augusta, na rua de mesmo nome, 943. Exatamente. Sábados, 22 horas, domingos, às 20 horas. Até o dia 4 Exatamente, de março. até 4 de março. Corre, senão você vai ficar sem levar esse susto. E tá muito legal. Agora, doutor Renato, algum recado? Não, acho que quem quiser conversar sobre esse e muitos outros assuntos relacionados à saúde mental, me acha nas redes sociais. Estou no Twitter, estou no Instagram, comecei a seguir o Pablo, agora vou começar a seguir a Letícia. Estou no Facebook, só digitar Dr. Renato Mancini, me acha lá. Tem um monte de vídeos, textos que eu e minha equipe produzimos, sempre falando sobre comportamento, saúde mental, bem-estar. Vamos conversar, pessoal. Claro, e olha, é importante essa conversa com o psiquiatra, eu vou explicar porque eu tive transtorno de ansiedade. Então, a análise a gente faz junto, mas tem que ter um remedinho. E só o psiquiatra que pode passar isso. Às vezes precisa.